Amém, queridos. Boa noite. Graça e paz, amém? Deus é bom? Sim, Deus é muito bom. Glória a Deus. Olha isso, gente. Isso já está no espírito de vocês aí, hein? Já pegou já. Deus é bom, os dirigentes de cultos, os pais. Quando o filho for reclamar lá da comida, você fala, Deus é bom. E ele precisa falar, né? Com a boca cheia, sim, Deus é muito bom. Né? Então, continue falando isso dentro da sua casa. Quando for reclamar do ovo frito, da calabresa, e do ovo cozido. Pai, olha, o que tem hoje? Né? Tem isso. Ah, pai, mas aí você fala, Deus é bom demais, filhos. Isso aí vai gerar no coração deles. Amém, queridos? Você está feliz com Jesus? Deus é bom demais, né? Mas, deixa eu perguntar, né? Agora já é o nono, né? O nono encontro que nós vamos participar. Nona sessão dessa conferência, né? Você já perguntou aí o que significa conferência? É muito interessante que o congresso, quando eles vão debater algo, eles se reúnem para definir algumas coisas juntos, né? Juntos. Eles se reúnem lá para decidir uma lei, alguma mudança. Então o congresso lá, os repórteres até falam, né? O congresso vai se reunir para decidir, né? Palestra, também, muitos aqui já participaram de várias palestras a respeito de temas, né? E a conferência, queridos, a conferência é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. É a certeza, é o ato de conferir que Jesus, que o Espírito Santo de Deus, Ele veio, Ele é uma pessoa, Ele está dentro de vocês. Ele está dentro de nós. É interessante que, quando você fala de alguém, para eu falar do Espírito Santo, que também é o próprio Deus, que também é uma pessoa, né? Embora seja lá a terceira e alguns acham que ele é menor, não, ele é o próprio Deus, ele é igual a Deus, ele é Deus, né? E quando nós pensamos a respeito do Espírito Santo e pensamos a respeito também de uma pessoa, como é que eu conheço uma pessoa, gente? Sei dos defeitos, das suas qualidades, sei que a pessoa gosta de um cuscuz com ovo, sei que a pessoa gosta de um cafezinho bem quentinho, outra pessoa gosta de uma cocada caseira. Ai meu Deus, isso quer dizer que ela me conhece, eu a conheço também. Outros aí não gostam de carne de porco, pastor João Batista. Cada um tem uma característica e você conhece. Como é que você conhece essa pessoa? Quando você anda com ela, quando você vai se aproximando. É muito interessante, eu vejo ali o casalzinho que chegou há poucos dias atrás, o Samuel e a Gislaide, eu vou até tomar uma água depois dessa. Samuel, sem muita intimidade, eu vou chamar sua esposa de Gi, tá bom? Para não errar aí. É muito interessante que nós começamos a nos aproximar, a gente vai se conhecendo há um ano e pouquinho que o Samuel está aqui. A gente sabe um exemplo, o seu Jairo gosta de pescar. Meu Deus, quer falar de pesca? Converse com o seu Jairo. Quer falar de andar de bicicleta e caminhão, dirigir um caminhãozão? Converse com o Alexandre da Eliana. Quer conversar a respeito de ser um homem que economiza, o Alan falou que o título dele ninguém pode tirar, viu, Samuel? Esse título pertence ao Alan, que é o Senhor Salim, né? E aí nós estávamos conversando, o Alan e eu, e nós estávamos falando que o apelido do Samuel vai ser Tio Patinhas. Porque ele também é assim, sabe gastar bem, né, Samuel? Glória, gasta com consciência. Então assim, com muito respeito, carinho que a gente fala isso, como é que nós conhecemos? Quando nós vamos nos aproximando, nós vamos ficando mais próximos,
você chega. Às vezes você levanta falso de uma pessoa ou um comentário e você faz um comentário que a pessoa não é nada daquilo que você falou. Você ouviu falar e aí você vai lá, é verdade, inclusive, mas você nem conhece, você não perguntou para a pessoa, você não ouviu, você ouviu falar, né? É o famoso telefone sem fio. E o Espírito Santo, querido, ele é importante para nós. E para você conhecer mais do Espírito Santo, conhecer quem é o Espírito Santo, você precisa estar mais próximo dele. Você precisa se relacionar melhor com ele. Se o Espírito é uma pessoa, você precisa conhecer. Isso quer dizer que o seu relacionamento, a sua aproximação, a sua dependência, você só vai ter um certo... uma precisão quando você se aproxima mais dele. Aí você vai falar, realmente eu sou completamente dependente do Espírito Santo. É interessante que Paulo, ele vai aconselhar a igreja de Tessalônica, lá no capítulo 5, no versículo 1 principalmente, ele fala assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já sabem, olha lá, já sabem perfeitamente o dia do Senhor, o dia que o Senhor virá como um ladrão. Ou seja, ele fala para aquela igreja que ele já conhece a respeito, ele já sabe realmente, a igreja já sabia que o dia do Senhor ia virá como um ladrão. Só que ele dá um conselho, querido, que isso aí precisa pegar dentro de você. Ele fala lá no versículo 19, porém, irmãos, ele fala, não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo. E às vezes, o que significa esse apagar o Espírito Santo? É tornar o Espírito Santo mecânico. É você não prestar realmente uma adoração. Quando Paulo fala a respeito dos dias maus, que o dia do Senhor virá como um ladrão, esteja atento, vocês já conhecem, todos vocês já conhecem. Então, essa conferência, nós já conhecemos o Espírito Santo, e nós devemos compreender o que Paulo fala para a igreja de Tessalônica, que eu falo para vocês aqui também. Não apaguem o Espírito Santo de Deus, se renda a Ele, preste o melhor louvor a Ele, adore Ele, dê lugar a Ele. Se for preciso, igual o Henrique deu uma cambalhota ontem aqui, dá uma cambalhota. Se for preciso pular, saltitar, levantar do seu lugar, dançar, meu Deus, dê lugar, não retenha, querido, não torne o Espírito Santo algo mecânico. Viva isso, queridos. Seja intenso, amém, queridos? Porque da mesma forma que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, nós vamos conhecer a respeito do amor também. O que é o amor? Muitas pessoas, nós já conhecemos tantas atitudes de certas pessoas. Eu, quando era garoto, tinha uma menininha lá, estava apaixonada por mim. Eu, quando era bonito, quando era novinho, eu estava zerado, querido. Hoje eu só estou fubá. Mas quando eu estava lá, tinha 15, 16 anos, tinha uma menina que gostava de mim. 15 para 16. Depois de 16, comecei a namorar com a Kelly, né? E ela começou a escrever um monte de cartinha para mim. Um monte. Guardei até alguns anos atrás aquelas cartinhas. Aí a frase que entrou no meu coração nunca mais saiu. Quando eu li assim, pedrinha d'água, pedrinha corrente, como é triste amar alguém que não quer amar a gente. E aquilo ali eu olhei e falei, meu Deus, que forte, né?
Então, eu nem entendi nada que o Júnior falou, mas amém. Ai, ai, ai. Ela escrevia várias cartinhas e eu recebi outras e outras, porque ela queria demonstrar um certo amor. Outras pessoas querem pular de paraquedas, casar dentro do mar lá, no meio dentro do navio, enfim, várias formas, quer ir até cumprir suas promessas aí, para demonstrar um certo amor. Mas se a pessoa não conhece a Deus, não tem como você falar que você conhece o que é amor. Porque a primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 16, ele diz que Deus é amor. Ou seja, para eu conhecer o que é amor, eu preciso conhecer a Deus. Porque não dá para eu mensurar a palavra amor, sendo que eu não conheço o próprio Deus que é amor. Então, você quer conhecer amor, você pode fazer aí várias coisas. Pode escrever uma cartinha, pode mandar uma mensagem, pode falar. Mas para você realmente conhecer o que é amor, você precisa conhecer mais a Deus. Amém, queridos? Você precisa conhecer mais a Deus. E eu queria convidar você agora a abrir comigo em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, louvado seja Deus. Você achou, queridos? Vamos ler lá então, vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos, que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Versículo 4, certa ocasião, enquanto comiam com eles, Deus deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8 e último versículos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Fecha os teus olhos, Pai. Esta é a tua palavra, Senhor. Como foi, como está sendo precioso viver esses dias. Parece que nós estamos anestesiados, Senhor. Como é bom, Deus, ver jovens se derramando, dando lugar, chorando, se arrependendo, vindo ao altar, confessando os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão para as pessoas, compreendendo que sem o Espírito Santo é impossível caminhar.
Esta é a tua palavra, Deus. Ela é absoluta, ela é infalível, ela é a palavra do Senhor. Desperta o nosso coração, Deus, mais ainda, e fale conosco, mesmo aquilo que nós não queremos ouvir, mas fale conosco, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos. Quando nós observamos aqui Atos capítulo 1, nós vamos trabalhar justamente no versículo 8, mas não tem como eu chegar no versículo 8 antes de ter lido esses 7 versículos anteriores e mencionar rapidamente a respeito disso. Quando Lucas escreve Atos, e ele vai falar a respeito dessas instruções, essa instrução que foi dada pelo próprio Deus, e ele chama a atenção aqui para alguns pontos, e é muito interessante que nós usamos esse versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Louvado seja Deus. Se eu apenas lesse esse único versículo, louvado seja Deus, vocês dariam glória aqui, nós daríamos um glória junto, amém. Mas para receber este Espírito Santo, eles que receberam este Espírito Santo, na ocasião eles precisavam cumprir algumas coisas, eles deveriam fazer fielmente, cumprir fielmente o que o Senhor havia dito a eles, ensinado a eles. E no versículo 2, se você observar aqui no versículo 2, ele deu instruções, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Ou seja, querido, Deus, o próprio Cristo, ele deu instrução a respeito de tudo que havia, tudo que haveria de acontecer. Então ele fala, no versículo 2 ele deu instrução, no versículo 3 ele deu provas. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus deu provas. Então primeiro ele deu instrução, depois ele deu prova, e no versículo 4 ele deu ordem. Ele deu uma ordem, certa ocasião, versículo 4, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Então ele deu instrução, ele deu provas, ele deu a ordem: não saia de Jerusalém. Mas aí o que ele fala? Esperem, mas esperem pela promessa. E ele fala: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. E no versículo 6, queridos, e 7, alguns começaram a questionar Jesus: mas Jesus, quando vai acontecer? Quando? Espera, ele já deu a ordem, ele já deu instrução, já deu provas, ordem, ele já havia dito que o Espírito Santo viria, mas eles deveriam estar ali reunidos. Ele deu então todas essas instruções, e mesmo assim alguém ainda pergunta para ele, alguns perguntaram lá: Senhor, mas quando? E aí Jesus responde: não se preocupe com o tempo. Ele respondeu no versículo 7: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então veja que algumas coisas foram colocadas ali, queridos, e alguns questionaram, outros perguntaram. Veja, ontem o pastor Júnior ele fez uma oração aqui,
que quando o Senhor ele venceu a morte, e ele ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 pessoas, e quando esses aqui estavam reunidos, estavam ali apenas 120 reunidos, 380 ficaram dispersos, e apenas 120 se reuniram. E aí o Jesus está lhe dando ordem para eles, aqui no versículo 5, ele diz assim, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, esse poucos dias corresponde a 10 dias exatamente, quando entra no que a pastora Maília ontem pregou, a respeito do Pentecoste, que significa 50 dias, que significa colheita. Então, no versículo 8, queridos, ele fala, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, queridos? É muito interessante que dá para nós dividirmos esse versículo aqui. Olha a instrução, vocês, mas receberão poder. E eu quero dividir aqui, para nós compreendermos por que ele falou, primeiro você vai receber poder, quando o Espírito, vocês vão receber poder, quando o Espírito Santo descer o quê? Sobre vocês. Quando nós observamos, ontem já foi falado a respeito de Saul e de Davi. Queridos, Saul, ele recebeu o Espírito Santo e ao mesmo tempo poder. Só que em dado momento ele permaneceu com o poder, mas perdeu o Espírito Santo. Então, veja que não adianta você ter poder, mas não ter o Espírito Santo. Porque o poder, ele é o quê? A pessoa tem poder, mas não tem autoridade. E nós precisamos compreender isso. Que quando... Não estou enxergando nada, viu? Depois você me mostra aqui. Kelly, depois você me traduz aqui, 15, Maria. Ah, glória a Deus. Então, Saul, ele recebeu o quê? Ele tinha poder, mas não tinha, depois de um certo tempo, quando ele perdeu o Espírito Santo, ele não tinha autoridade. Então, queridos, para você compreender o poder do Espírito, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E Saul achava que ele ainda poderia continuar a governar. Ele governava, mas sem o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo é impossível continuar. Por isso que Davi, com 17 anos, era cheio do Espírito Santo. E Saul, já um senhor, rei, alto, forte, não tinha mais o Espírito Santo. Por isso que muitas vezes você vai ver uma senhorinha simples e um diretor da empresa, mas para Deus o que importa, que aquele diretor ele tem o poder, mas quem tem a autoridade do Espírito Santo é aquela senhorinha bem simplesinha. As coisas do Senhor é assim, queridos. As coisas do Senhor é assim. E Saul tinha poder, status, mas não tinha mais o Espírito Santo. E receber, e serão, veja aqui, vocês vão receber o poder para ser o que? Testemunha. Receber o poder, queridos, de Deus, do Espírito Santo,
é para você ser o que? Testemunha. Vocês só recebem algo do Senhor para dar continuidade. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo para ser o que? Testemunhas. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia, até os confins da terra, em todos os lugares. Por que que Deus confiou, entregou algo a vocês? Para vocês exercerem, usarem para a glória dEle, para a glória do Senhor, do Deus poderoso. É por isso que nós recebemos algo. Então, receber o poder do Espírito Santo é para continuar aquilo que Ele havia incumbido aqueles homens. Vocês vão receber, mas vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. É muito interessante que você, para compreender realmente o que é o Espírito Santo, eu pensei em algo, queridos. Vamos pensar a respeito da terra. A terra por si só, ela produz alguns minerais. Para você encontrar o ouro, você precisa escavar muito. Você encontra uma rocha gigante. Aí você começa a lapidar, e sai um ourinho desse tamanhozinho assim. Para você encontrar o petróleo, antigamente você encontrava em lugares próximos daí e tal. Hoje, são plataformas gigantescas que ficam no meio do oceano, e é uma broca gigante, você precisa ir muito distante, centenas e centenas de metros a fundo da terra, lá no fundo, para você extrair o que? O petróleo. Para você encontrar uma pérola, você precisa também extrair, buscar no mais profundo, queridos. Veja que é interessante que algumas receitas, alguns remédios, eles, para concluir uma certa fórmula, a sua essência, ela não se encontra, ela não é encontrada em qualquer esquina. Você precisa ir muito longe para extrair. Muito longe, no alto, né? Aqueles desenhos, quando aquela pétala de rosa, ela é a única coisa para você fazer aquela fórmula, e aquilo ali é o resultado para curar alguém. Então a terra por si só, ela produz essas coisas. Existe um minério que chama neodímio. Nem eu sabia que existia esse minério aí, mas ele é um mineral que produz as placas de televisão e do smartphone. E para você encontrar, você precisa também extrair o mais profundo possível, para você tirar a essência dele, a matéria-prima, e formar aquele material. Mas em Minas Gerais, há pouco tempo atrás, aconteceu uma tragédia. Nós já sabemos. Porque o homem começou a extrair tanta terra, tanto, porque eles queriam mais e mais. Só que a terra também tem um limite. A terra não suporta também, queridos. A ação do homem, uma hora, tem uma cobrança.
E o que aconteceu em Brumadinho? Ela explodiu. Aí Mateus capítulo 6, versículo 19, diz que não acumulem para vocês tesouros nessa terra. Veja que o mineral, o ouro, o diamante, a prata, ele precisa ser extraído lá muito mais profundo para encontrar. Só que Mateus também fala, não adianta também você extrair muito além, muito profundo, vocês extraírem esse diamante tudo, porque não adianta vocês acumularem nessa terra tesouros assim, porque a traça vai correr, ela vai comer, ela vai acabar, ela vai sumir. Não adianta você acumular esses tesouros, não adianta você juntar. Por mais que você encontre algo mais precioso nessa terra, a palavra do Senhor diz, Mateus 6,19, não acumulem. Mas ele fala no versículo 20, mas acumule tesouros nos céus, porque lá a traça não vai corroer, não vai comer. E como é, queridos, que eu acumulo tesouro nos céus? Estando mais cheio, buscando mais do próprio Deus, nos entregando mais a Ele, conhecendo mais esse Deus de amor, esse poder sobrenatural. E veja que a terra, ela tem um limite, mas o Espírito não, queridos. Quanto mais eu busco, mais eu tenho sede, mais eu quero, mais eu quero, mais eu quero. Quanto mais eu busco, mais eu quero. E a busca é ilimitada. Pode buscar mais, pode desejar mais, pode desejar mais, pode desejar mais. Então quando Atos capítulo 1 diz assim, ó, vocês receberão este poder, mas faça algo, fiquem reunidos em um mesmo lugar, se reúnam, não saiam, ficam em Jerusalém, permaneçam ali, o tempo que for necessário, mas quando vocês receberem esse poder, se prepare. Se prepare, queridos. E como é gostoso, como é gostoso receber isso do Senhor. Você recebeu o poder de Deus, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Então quando eles estavam ali, eles receberam o Espírito Santo, desceu, encheu aquele lugar, encheu aquelas pessoas, e eles foram cumprir com a promessa. Então por que nós recebemos o Espírito Santo? Para continuar, queridos, para invadir, para saquear, para ser testemunha em todos os lugares. Aí o Senhor me encontra um certo jovem, 3 homens que recebeu do Senhor, e eu quero partir aqui para nós orarmos. Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, queridos, vai falar a respeito de uma parábola dos talentos, e ali diz a respeito de alguns bens que foram confiados àqueles homens. E veja que para um ele deu 5, para outro 2. Se vocês depois aqui observarem na parábola dos talentos aqui no capítulo 25, no versículo 14, também será como um homem
que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um ele deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1 talento. Veja que o próprio, ali simbolizando o próprio Senhor, confiou algo particular que era dele. E ele falou assim: ó, para você eu vou dar 5, para você eu vou dar 2, e para você receba 1. Agora, vejam o que vocês vão fazer com este talento. E eles foram. Eles tinham responsabilidade de multiplicar aqueles talentos, porque o Senhor confiou algo que era deles. E aí o que eles fazem? Um vai lá e multiplicou, o outro vai lá também. Mas quando ele pergunta para um onde está o talento, ele falou: Senhor, este talento eu acabei enterrando, porque era 1 talento. E o Senhor chama a responsabilidade. No versículo 28 ele fala: tirem o talento dele. Tirem o talento dele, porque eu entreguei aquilo que era meu para ele. Ele tinha o dever, a obrigação, a responsabilidade de não esconder, não cavar um buraco e esconder, porque era meu, era para ele multiplicar. Ele escondeu aquilo, queridos. O que isso nos ensina? Que quando nós recebemos, todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus, é para você, queridos, viver isso. Não enterre, não despreze o que há dentro de você. O que é o Espírito Santo hoje? Você recebeu dentro de você o próprio Deus. Ele habita em você. Saul rejeitou e foi tirado o Espírito Santo dele. Vocês não, vocês, queridos, vocês receberam, ele habita em você. Mas para qual finalidade? Por que eu recebi este Espírito Santo? Por que eu recebi este poder? Para ser testemunha dele, para viver a promessa, para cumprir o chamado. Aonde? Em todos os lugares por onde eu andar. Então Deus não dá nada, queridos, que eu e você não possamos dar continuidade, que eu e você não possa exercer nada. Você não recebeu um peso, não. Você recebeu algo precioso. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele habita em você, para você viver as promessas que Ele tem. Não é para andar cabisbaixo, não é para você andar se entregando, não é para você se lamentar, não é para você chorar pelos cantos. Nós vivemos esses períodos, mas lembre-se de uma coisa: para você conhecer esse Espírito Santo, você precisa ir mais profundo, mais profundo, mais profundo, mais profundo, mais profundo. É muito doido quando você está meditando assim, aí você fecha os olhos, aí você fala: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Ele fala: filho, eu não preciso falar para você, eu já habito em você, eu já estou dentro de você. Então o que você precisa fazer agora é colocar de dentro para fora. É de dentro para fora. Queridos, você recebeu sobre a sua vida um poder sobrenatural.
sobre a tua vida um poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando você olhar para dentro de você e se sentir pequeno demais, vazio demais, dobre o seu joelho, confesse ao Senhor, abra o coração, porque Ele vai se revelar a você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus, fecha os teus olhos. É maravilhoso quando nós pensamos a respeito de algo que o Senhor entregou e confiou em nós. Quando eu penso em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, o Senhor fala que as coisas encobertas pertencem a Ele, mas as reveladas Ele confiou a nós. Quando eu penso em Efésios capítulo 1, verso 4, que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando eu penso em Atos, que Ele deu algumas ordens, meus filhos, eu ressuscitei, eu andei no meio de mais de 500 pessoas, 120 permaneceram aqui, e eu dei uma ordem, permaneçam aqui, apenas 10 dias permaneceram lá, e a promessa se cumpriu. Quando eu começo a imaginar que quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, o Espírito Santo entrou dentro de mim, e a minha vida não é mais uma vida de coitado, uma vida de entrega, uma vida baixa, pequena demais, não. Quando eu compreendo a respeito do Espírito Santo, eu devo encher meu peito de ar e dizer assim: ah, Espírito Santo, há poder no teu nome, Senhor, há poder no teu nome. E aí você olha para essas pessoas, para estes homens de alto grau, os diretores da empresa, esses governadores, você olha assim, nossa, olha isso, este homem tem um poder, o juiz. Não, queridos, o próprio Deus falou assim, vocês vão ter poder quando receberem em vocês o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, quando alguém olhar para você assim e dizer: você vai morrer, você perdeu, você é um Zé Ninguém, você segura a tua mão assim, encerra o punho assim e fala: não há, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho poder, estas palavras não vão entrar dentro de mim, não vão me machucar, não vão me abalar. Há poder no nome do Senhor Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus. E você pode declarar isso comigo. Você pode declarar: há poder no nome do Senhor Jesus. E para que serve, queridos? Para que você recebeu este poder do Espírito Santo? Para romper, para cadeias quebrarem, para o mal sair, para a mentira sair, para a frieza sair, para todas as injustiças saírem de dentro de você, para o mal, para o pecado, para o ódio, para a falta de perdão, para o vício, para o adultério, para as mentiras, para as calúnias, para a rejeição, para tudo aquilo que te prendia. Quando você recebeu o Espírito Santo de Deus, o poder dentro de você habita, o próprio Deus. E Ele falou: meu filho, sabe por que eu te entreguei isto? É para você ser testemunha,
é para você invadir a terra, invadir todos os lugares, e aonde você passar, as pessoas reconhecerem em você: ali há um filho, ali existe algo diferente, ali existe o Espírito Santo de Deus. Então não se entregue, não deixe falar, querido, de você assim. Não receba qualquer palavra, não deixe que o Face seja a tua resposta, não deixe que uma mensagem te contamine, não deixe que uma palavra te afunda, não deixe que qualquer coisa terrena, mundana, tire de você o que já habita. Não rejeite isso, não rejeite isso. Saul foi tentar fazer com as tuas próprias forças, desprezou, perdeu, queridos. Aquele jovem, queridos, recebeu o talento, e ele enterrou o talento, ele enterrou. E o Senhor chama a atenção, fala: servo mau, por que você fez isso? Por que você fez isso? E a minha oração nessa noite, para nós encerrarmos aqui, queridos, você precisa compreender, você precisa concluir, nós precisamos concluir isso aqui essa noite, que eu preciso ir mais além, eu preciso me aprofundar mais. Se você está indiferente de algumas coisas que acontecem, é porque você precisa conhecer mais a Cristo, você precisa conhecer mais o Espírito Santo. Se você está ouvindo outras vozes, é porque ainda você não foi cheio do Espírito Santo. Se algumas mentiras estão assolando você, é porque ainda falta isso em você. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque vocês receberão o poder do Espírito Santo quando você estiver convicto. Ah, pastor, eu recebi o Espírito Santo. Então vá, meu filho, cumpra. Saqueie o inferno. Não fique mais alimentando certas coisas. Nós vamos orar, queridos. Você sabe que você recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele já habita em você. Você já é crente, já confessou Jesus, aleluia. Você está meio doidão aí, meio anestesiado durante essas 9 ministrações, não está aguentando às vezes muita informação, é muita coisa, está sem força até para dar um glória a Deus, tantas coisas. Mas a minha primeira aqui oração é para você que um dia confessou Jesus, é para você que um dia entregou a sua vida para Jesus, e você acha no seu coração que não há mais oportunidade, que você acha que acabou para você, ou que você não tinha mais força, que você não compreendeu ainda, ou já falaram para você através de um recado, de uma palavra, e você já era, hein? Eu quero repreender essa palavra em nome de Jesus. Eu quero dizer que você é especial para o Senhor. Você é filho. E sabe por que você está aqui? Porque foi Ele que te trouxe aqui. Aleluia. Você veio aqui sim por um convite, óbvio. Precisamos de pessoas, mas você veio aqui porque a promessa dele sobre a tua vida, há uma promessa dele sobre a tua vida.
Então, se você quer se reconciliar com o Senhor, se você quer entregar a vida dele você quer entregar a sua vida para Jesus, para o Espírito Santo, e se você quer ir em todos os lugares, até o fim da terra, até o fim do mundo que for necessário, em qualquer lugar, para ser testemunha dele, inclusive hoje, dentro da sua casa, fala: mãe, pai, irmão, namorada, marido, esposa, alguma coisa mudou dentro de mim. Chega, eu não vivo mais uma vida rasa de mentira. Eu quero viver as promessas do Espírito Santo de Deus. A minha oração é para você.